caixa, o foguete, o drone, o vaso, tudo apareceu primeiro na cabeça de alguém. Salve, salve, muito boa tarde, meu nome é Érico Miranda e eu estou começando o Salseiro Visita, segunda edição, nesse espaço aqui, ó, maravilhoso, espaço que eu tenho um carinho muito grande, espaço que se chama IP Amarelo, estúdio IP Amarelo, do meu amigo André, grande André, grande André. Isso aí, tamo junto para mais um evento do Salseiro. Exatamente, e hoje tendo essa felicidade, né, de estar aqui. Como eu disse, né, eu conheço esse espaço desde quando foi construído, no chão ainda, levantando. E hoje eu estou aqui com o André para bater esse papo. O André é o proprietário aqui do Estúdio IP Amarelo, está nos recebendo aqui, nosso anfitrião, né, aqui do Salseiro Visita. E teremos daqui a pouquinho Poros com Milner, Hugo, estarão fazendo um som aqui pra gente. Vou bater um papo com eles também e eles vão fazer aqui um pocket show para vocês aí que estão do outro lado da tela. André, você que está aí do outro lado da tela, por favor, deixa o like, compartilha aí com outras pessoas, marca aí o @salseiro_sa, @salseiro_sa, o nosso Instagram. Tem também do Estúdio IP Amarelo, né, o Instagram. @IP Amarelo. Isso aí, @IP Amarelo, e tem também do Poros, marca geral lá. Tá tudo aí aparecendo na tela para vocês, mas também na descrição desse vídeo você encontra o link do estúdio IP Amarelo, no Instagram, do Poros e do Salseiro também. Então compartilha, joga no story, marca geral aí, isso ajuda muito a gente, né? E também se inscreva no canal, vê se você não está inscrito no canal. O Milner, por exemplo, que vai se apresentar aqui daqui a pouco, bater um papo com ele, vai fazer um som pra gente, ele viu que o YouTube tirou ele não estava mais inscrito no TV Salseiro. Então sempre dá uma olhada aí para ver se você está inscrito na TV Salseiro, beleza? Dá essa moral aí. Como foi feito, né, da primeira vez a ideia do Salseiro Visita, hoje teremos culinária também. A Thaís Ribeiro da Harmonize, que a pouquinho vai estar aparecendo aí na tela também, falando do prato que ela vai estar fazendo aqui hoje. Aqui vai estar rolando música, comida do lado de fora, enfim, um domingão muito especial. Vocês estão aí no futuro, nós fizemos a gravação no domingo passado, enquanto estava rolando o Salseiro do semana passada, a gente estava aqui, ó, fazendo já essa gravação para vocês. Estamos aqui, na verdade, fazendo essa gravação para vocês. Né, isso também vem muito por um desejo antigo de ter o Poros fazendo o som. Já tinha conversado com o Hugo, com o Milner. A gente ia fazer a princípio na varandinha, mas aí com essa ideia do Salseiro Visita, falei com o André topou, falei, vamos levar para o IP Amarelo. E de repente vai surgir até outras ideias aqui, apenas um começo. Bem, nosso Pix aparecendo na tela aí para vocês, salseirotv@gmail.com, salseirotv@gmail.com. Qualquer quantia vai ser muito bem-vinda. É a maneira que a gente tem de ter sustentabilidade financeira e tem também a nossa campanha de financiamento coletivo, que está no site Apoia-se. Lá na descrição, aqui na descrição aí embaixo do vídeo, tem um link que te leva para lá e você pode contribuir através do seu cartão de crédito a partir de R$5 por mês. Tem outros planos lá também. Da maneira que for possível, poder dar essa moral para a gente também, para a gente continuar com esses projetos aqui do Salseiro, vai ser muito bem-vindo. André, como eu disse, né, esse é um espaço que eu tenho um carinho muito grande, né? Vi sendo construído, participei dos primeiros ensaios aqui, e eu queria que você contasse, antes de entrar nessa questão do espaço em especial, queria que você falasse um pouquinho sobre a música na sua vida, né? Como é que a música entra na sua vida? E eu não estou falando você já baterista, não. Lá atrás, como é que a música entra na sua vida? Bom, assim, eu não venho de uma família de músicos, né? Mas, assim, apesar disso, minha mãe sempre ouviu música, né? Então, assim, eu ouvia Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né? Todos os dias, sabe? Então, assim, a música ela foi meio que introduzida na minha vida através da minha mãe, né? Então, eu passava muito tempo com a minha mãe, né? E ela ouvia diversos discos, sabe? Época do LP, né? Lá do A, lá do B, aquela coisa maravilhosa.
E foi assim, né, cara? Martinho da Vila, Zeca Pagodinho. Então, assim, era maravilhoso o momento que eu vivi, né? De introdução à música através da minha mãe. Maravilhoso, que tem coisas que eu lembro até hoje, sabe? Então, assim, a música veio muito disso, né? E aí depois veio a vontade de querer estudar algum instrumento, né? E aí eu me lembro bem, cara, eu ia nas bancas de jornais, comprava aquelas revistinhas para tocar violão, sabe? E aí, cara, tinha lá as músicas cifradas, né? E aí pessoas, amigos, né? O Giovanni mesmo, né? Que Deus o tenha, falecido Giovanni. A gente, muitas vezes, na casa dele, era o violão dele que eu usava, porque eu não tinha, né? Eu não tinha violão, então eu usava para tentar fazer uma notinha ali, era maravilhoso. E o que me chamava a atenção naquelas revistinhas era que no final da revista sempre tinha uma batera da Maico lá, sabe? E eu ficava com aquela coisa, eu falo, caralho, bicho, isso aqui é o que eu quero, sabe? A batera. E sempre tentando estudar alguma coisa e tal. Então, assim, dentro desse movimento de vida, a música ela veio através de amigos, sabe? E da minha mãe também, que fortaleceu muito. Então, Sim. foi muito bom isso. Pega a cervejinha, vamos tomando a cervejinha, molhando as palavras, né? Eu tô tossindo um pouquinho aqui, tô tentando virar o microfone, porque eu tô saindo de uma gripe e aí eu tô tomando vitamina C, né? Aqui, uma cervejinha com meu grande irmão, André, para ver se essa gripe passa de vez. Agora, vamos falar desse espaço aqui, né? A construção desse espaço, como eu falei, né? Eu desde sempre, né? Vi esse espaço, vi o sonho do André sendo realizado, ele construindo isso, que ele construiu isso. É verdade. De fato, e até hoje, né? Faz manutenções, coloca o que ele tem que colocar aqui dentro. A gente, quando criou a banda Instinto Coletivo, aí o André passou a ensaiar, a gente invadia uma casa pequena que o André tinha, que era praticamente quarto, né, cozinha, sala minúscula, aqui na Governador Roberto Silveira, na rua onde eu moro, aqui no Campo do Prado, né? A gente está aqui no Twin, onde é o Estúdio P Amarelo, bairros vizinhos, e a gente começou a ensaiar lá. O André sempre também com essa coisa, não, vamos lá para casa, não tem espaço. Na época ele não estava casado com a Liliane, namorava a Liliane. Exatamente. E, enfim, a gente ia pro domingo de manhã fazer os ensaios lá. Depois a gente migrou para uma casa aqui. Aí você pode contar essa história até chegar no Estúdio P Amarelo. Mas eu quero contar aquela história um pouquinho lá, cara, porque Qual? lá na Governador Roberto Silveira, lá foi maneiro pra caramba e tal, só que eu tinha vizinhos que se sentiam incomodados. Né? Não é por menos, não é pra menos também, não. Que era uma 8 horas, 9 horas da manhã, barulhado. Não, e sem contar que eu ensaiava, tipo, eu estudava batera 5, 6 horas por dia, todos os dias. Exatamente. Começando 7, 8 horas da manhã, 9 horas, sei lá, e indo até a hora para ir trabalhar. E aí teve uma situação que quebraram a minha vidraça lá da porta, né? E depois eu fui descobrir que era o vizinho que morava na frente, que ele estava bolado comigo, né? Que eu tocava o terror, meu irmão. Quando a gente ia ensaiar, então, eu abria tudo, né? Caralho, o mundo parava lá na frente. Era foda. Mas, assim, foi uma passagem importante dentro do Instinto Coletivo. Aí, depois dali, foi quando eu falei, pô, eu preciso reduzir a questão de valores e tal. E vim morar no Twin, numa casa menor, com um aluguel menor, para mim conseguir pegar aquela parte daquela renda ali e também aplicar na construção de tudo isso aqui, né, que tem hoje. E aí, teve um episódio... E aí, deixa eu só te perguntar, nesse momento que você vem aqui passa a morar, né, no Twin, você já morou aqui em outra época, mas daqui, enfim, você é daí, do Twin. Mas naquele momento já tinha na cabeça, vou fazer um estúdio futuramente, isso já... Então, a ideia de ter um estúdio sempre veio da necessidade, sabe? Porque eu ficava sempre pensando assim, cara, o que eu tô causando pro outro, pô, talvez... se fizesse comigo, com alguma coisa que eu não gostasse, também me incomodaria. Perfeito. Né? É meio que ter realmente empatia pelas pessoas, sim. Ter amor essa ao noção, próximo, né? ter noção, sabe? Porque quando, assim, eu, pelo menos, quando eu incomodo alguém, eu sinto aquilo ali, cara, vem uma energia naquilo ali. Né? Então, criar um estúdio, construir um estúdio era a necessidade de conseguir poder entrar a hora que eu quisesse dentro do meu estúdio e estudar, tocar, ensaiar, convidar amigos, sabe? Então, lá
naquela casa, lá da governador Roberto Silveira, eu já tinha essa necessidade, porque eu comecei a perceber, eu falei, cara, eu incomodo as pessoas, né? Deve ser duro pra caramba eu estudar lá, tipo, toque duplo, estudar, tipo, viradas, colcheia, semicolcheia, e o tempo todo fazendo aquela mesma coisa ali, sabe? Pra quem tá ouvindo, deve ser ruim pra caramba, sacou? Que uma coisa é você ouvir a obra pronta, outra coisa é você ouvir o cara chegar na obra, né? É diferente. Então, quando eu comecei o projeto da casa, eu comecei o projeto da casa já pensando, eu tenho que ter uma área para o estúdio. Entendi. Eu tenho que fazer esse estúdio. Porque morando nessa casa pequena, a gente passou a ensaiar lá. Mas aí. ainda era um local que não tinha acústica para fechar o som, nada disso. Imagina ensaiar, né? Num 2x3, cara. Era um Exatamente, negócio assim surreal. Mas a gente ensaiava lá. Isso você já estava no processo da construção da sua casa, onde a gente está aqui hoje. Eu estava né? na fundação da casa. Pode crer. Eu estava fazendo a fundação da casa. E aí, esse estúdio hoje que é aqui, ele não era aqui. Ele era, quando eu construí a casa, ele era lá embaixo, né, no primeiro andar da casa. Exatamente. Né, que era tipo o porão da casa. E depois veio a ideia de, cara, eu mesmo com o estúdio estabilizado e tal, eu falei, pô, eu preciso ampliar minha casa. Que quando veio o segundo filho, que foi o Gabriel, né? Nesse momento eu tinha a Ana Clara, né? E depois, quando veio o Gabriel, eu falei, cara, eu preciso de aumentar a casa. E aí, quando veio para aumentar a casa, eu tive a ideia de aumentar a casa, ao invés de ter o estúdio embaixo, fazer uma casa embaixo, né? E aí eu fiz uma casa, hoje é da minha sogra, né? Ela mora ali, a Ledomira. Ampliei a casa. E nesse momento, eu, tipo assim, me abdiquei de tudo. Eu parei de tocar em bandas, eu me isolei e fiquei só estudando batera. Só estudando, porque eu tinha um quartinho lá embaixo na casa, que era o quarto do refúgio, que eu chegava lá e ripava, né? E aí, finalzinho de 2009, alguma coisa assim, eu dei aquela respirada da grana e tal. Falei, agora acho que chegou o momento. Eu vou começar o estúdio de verdade que eu quero fazer. Aí foi quando eu comecei a construir aqui. Aí já era 2010, ali, alguma coisa assim, né? E aí, mais ou menos um ano, mais ou menos, de construção, eu já estava tocando aqui, já tinha preparado parte disso aqui, né? Que aí depois eu fui incrementando, fui fazendo outras coisas. Processos, Foi um processo. Aí fazia a parte de revestimento acústico, né? Para tratar o som aqui dentro, comprar equipamento, né? E não parei. Depois daí nunca mais parei. Né? É investimento, nunca mais parei, né? Hoje eu tenho tem uma estrutura que a galera chega aqui, o cara chega, se tiver instrumento toca, se não tiver também toca. Né? Porque eu tenho uma estrutura já montada que tem baixo, tem guitarra, tem caixa de baixo, caixa de guitarra, né? Tem batera, tem algumas coisas de percussão, tem bandolim, violão. Muito legal, piano. Né? Cavaquinho, tem piano. Enfim, é um processo que eu venho construindo há muito tempo, né? Então, as pessoas às vezes chegam, caraca, que maneiro. Só que, isso tem, sei lá, hoje a gente está falando, a gente está em 2025, corre, né, cara? Exatamente. Né, 2025, isso tem 15 anos que eu estou construindo esse processo. Né? Exatamente. E o legal assim, ter esse espaço, esse local, onde as pessoas podem chegar aqui e tocar, né, cara? Como teve um momento do estúdio de P Amarelo, que eu resolvi abrir, né, e comecei a alugar o estúdio, né? Mas aí, por outras questões também pessoais, eu acabei segurando um pouco mais. Mas, assim, quem chega aqui se sente confortável em tocar no ambiente, né? Porque é um ambiente que tem um tratamento acústico, tem uma condição sonora que agrada. Muito bom. Que agrada as pessoas. E só foi melhorando, e né? É isso, a gente vem melhorando ano a ano. Muito bacana. É isso. E é isso, a gente está aqui nesse estúdio, né? Batendo esse papo. E para vocês curtirem também o som do Poras, que já vai tocar aqui. Para fechar esse nosso bate-papo, André, como eu te conheço muito bem, né? Desde lá atrás do show do Planet Rap, Racionais, depois na escola,
montando as bandas e tudo mais, que o André, ele, desde muito novo, trabalhou, né? E trabalha, né? Enfim. E ele trabalhou durante muitos anos numa indústria aqui da cidade, uma pegada pesada de trabalho. E o André sempre falava, né, que assim, o André sempre foi muito dedicado aos estudos, como ele falou, né, em relação à bateria. Sempre, claro, né, a gente com banda, a gente tinha esse sonho, ainda não com a cabeça profissional, mas tinha um sonho. O sonho existia Exatamente. na nossa cabeça. Mas eu lembro que, por diversas vezes conversando, você falava, né, e a gente vive um momento, por exemplo, na cidade, que a gente ainda está sem escola de música funcionando, a importância, né, dessas escolas de música, mas em especial, nesse caso, para você, a importância da música na sua vida, né? Era uma válvula de escape, era um remédio que não era droga, era um remédio de verdade, assim, né? Que de certa maneira, eu posso falar isso, eu acho que você não vai achar ruim da minha parte, te salvou diversas vezes nos processos que você passava na sua vida, da pressão do trabalho. E a gente sempre é muito importante falar sobre saúde mental. E a música ajuda muito na nossa saúde mental, né, André? Exatamente. Eu costumo sempre falar o seguinte: a música, para mim, é a primeira oportunidade que eu tive na vida de conseguir entender a fluidez e a tranquilidade que você pode ter através de um algo, de um propósito maior, sabe? Perfeito. Porque a música na minha vida, ela desde então, né, ela vem como um remédio, como você colocou mesmo, um remédio para trazer tranquilidade. Para a alma, para a mente, para Para o a alma, coração, para a né? mente, porque assim, eu corpo. sempre tive uma vida muito corrida no trabalho, né? Você trabalhar em indústria, cara, é um negócio surreal, cara. Hoje eu estou vivendo um momento diferente, mas eu passei um momento de vida Sei bem, né, irmão? extremamente complexo, sabe? Extremamente complexo. De não ter tranquilidade, às vezes, de sentar uma mesa e falar assim, hoje eu não recebo uma ligação. E não era assim, sabe? Então a música, ela traz esse alívio, sabe? Essa despressurização. Então quando eu tinha um ensaio, alguma coisa, né, apesar de, naquele momento, cara, não era nada profissional e tal, mas era, assim, de verdade, uma verdade absoluta própria, cara, era maravilhoso, né? Foi maravilhoso isso. Então, assim, a indústria, ela me sugou muito e a música era o equilíbrio das coisas. A música, a família, né? Era o equilíbrio, sabe? De trazer aquelas coisas à tona de verdade, sabe? Bacana. Tranquilidade. Pô, você entrar num estúdio, num local para tocar, para ensaiar, ou então ir para um show, fazer um show. Pô, aquilo sempre me trouxe um alívio, né? Um alívio, sabe? Caraca, é isso mesmo, eu tô no caminho certo, é isso que eu quero fazer. Legal, Pô, e a irmão. música é fantástica, cara. Na minha vida, ela transformou a minha vida, de verdade. que legal. Hoje, eu não seria o que eu sou se não tivesse a música na minha vida, sabe? Bacana, irmão. Quis trazer essa pergunta mesmo justamente por isso, que eu sei desse processo e da gente sempre estar valorizando a música. Você que está aí do outro lado da tela, ó, inclusive, como o André falou, o camarada Matagal lançou, que é a banda que ele está, né, hoje fazendo esse trabalho, lançou recentemente esse audiovisual, tá no YouTube. Você vai ter o link aqui, tá? Na descrição desse vídeo você vai estar com o link do trabalho do D'Artagnan também. Tá lá nas plataformas digitais, o Coletivamente. E o próprio camarada, ainda não com a gravação com o André na batera, tem também nas plataformas digitais. E é aquilo que eu sempre falo, né? Curtir, seguir o perfil da banda, dos artistas, dar o play lá na plataforma digital, né? Curtir o vídeo aqui no YouTube. Tudo isso fortalece muito o trabalho dos artistas. Mas é isso, André. Ô, irmão, bate-papo maravilhoso,
Tamo junto. Ó, Muito obrigado. E a gente vai, inclusive depois que acabar toda a gravação, a gente vai conversar aí sobre esse projeto, talvez a gente fazer aqui no estúdio de vez em quando, Isso. trazendo um artista para cá. Enfim, você que está aí do outro lado da tela, agora vamos pro bate-papo com os amigos do Poros. É isso. Agora sim, meus amigos do Poros aqui. Hugo, muito boa tarde. Milner, boa tarde, meu irmão, boa tarde. Bem, a gente está aqui realizando um sonho, né? Que a gente vem construindo isso já há um tempo, de fazer esse encontro. Primeiramente seria na minha varandinha, mas aí com esse projeto Salseiro Visita, eu falei, pô, vamos lá para o IP Amarelo, aqui no Twin. Fica muito próximo da minha casa, aliás, né? E é um estúdio que a gente tem histórias aqui já, tanto o Milner como eu, e de uma pessoa que a gente ama, que é o André. Você já curtiu o bate-papo aí com ele. E então, assim, mais uma vez, muito obrigado ao André por nos acolher aqui, receber o Salseiro Visita. E muito obrigado a vocês dois por estarem aqui fazendo essa gravação. Para você que está aí do outro lado da tela, a gente está aqui gravando, né? Então, você está assistindo no domingo, isso foi no passado, como eu gosto de brincar, né? Vocês já estão aí no presente e futuro, mas está chegando com vocês aí, para vocês aí, com muito carinho, muita felicidade nossa, de estar fazendo essa gravação aqui hoje do Salseiro Visita no IP Amarelo. Bem, Poros já passou pela tela da TV Salseiro, tem aí um bate-papo com eles feito de maneira virtual, né? Mas agora a gente está tendo esse encontro aqui, então vamos rememorar até algumas perguntas para quem não conhece ainda o Poros, passar a conhecer a partir de agora. Como nasceu a ideia do Poros? Bom, há muito tempo atrás, eu dei aula numa escola chamada Maria Verão Ferraz, e onde o Hugo frequentava os bancos escolares. Então nós nos encontramos na sala de aula e o professor e o aluno rolou match, a gente gostava muito de conversar, trocava muitas ideias, e depois essa hora extra acabou e eu nunca mais vi o Hugo, até que veio a pandemia, surgiu o Salseiro. O Hugo foi convidado para estar sendo entrevistado por Edson Miranda. Eu, salseirista que sou, estava lá atento e falei, pô, eu tenho alguma familiaridade com esse cara aí, não sei o que é. E falei com você, Nex. E nessa entrevista, o Hugo deu o contato, né? Eu fui procurar, falei, cara, estou a fim de aula de violão, estou a fim de fazer aula de violão. E aí o papel se inverteu, né? Eu não era mais professor de Hugo, passei a ser aluno dele. E a gente começou a estudar violão. O fato é que eu não continuei estudando violão e começaram as feiras lá em Boca do Mato, né? E o Hugo foi convidado para tocar e me chamou para tocar com ele. E eu fui lá, né? Amarradão.
tocar com o Hugo. De lá para cá a gente não parou mais e o Poros surgiu por uma necessidade. A gente tinha um álbum para lançar e não tinha ainda o nome do trabalho, né? O Hugo já tinha falado, a gente precisa de um nome. Eu falei, não, a gente não precisa, pode ser Milner Fernandes e Hugo Farias. Mas quando foi chegando a época assim, do lançamento, eu falei, é preciso. Aí eu fiz uma lista de 31 nomes. Eu falei, Hugo, escolhe um aí. Já dei várias sugestões, né? E aí ele escolheu o Poros e me senti muito contemplado, porque eu gosto dessa imagem do Poros, né? Dessa imagem de uma coisa que é minúscula, que é pequena, que é discreta, mas está em todos os lugares. Assim como os micro-organismos, o Poros também está em todos os lugares. E tem essa questão de absorver, que as superfícies porosas costumam ter. E a gente, assim, meio que esponja, né? Gosta de absorver conhecimentos, saberes, informações, acordes, por aí vai. Acho que tem a ver com a liberdade musical também, para a criação das músicas. Acho que o nome Poros ele tem um pouco a ver com isso, né? No sentido de eu posso fazer um choro, eu posso fazer um samba, eu posso fazer um reggae, eu posso misturar estilos e o que a gente quiser fazer. Porque essa é uma das coisas que é importante pra gente, absorver, botar pra fora e seja o que for e criar, né? Ficar da forma. Aquela velha proposta antropofágica lá do pessoal dos doces bárbaros, né? E também que é uma proposta até mesmo do modernismo, que por sua vez dialoga com a proposta lá do romantismo, né? A gente está aberto para as diversas influências. Acho que é isso mesmo. Legal, bacana. E que eu estava até falando com vocês, né? Para mim, assim, é muito bacana vocês contarem essa história e saber que eu estava ali, né? Participando desses momentos, vendo esses momentos acontecerem. Então, é muito bacana isso, né? A gente vê um reencontro, que vira um encontro musical posteriormente, e daí surge um projeto. E aí, falando desse surgimento do projeto, queria saber sobre as composições, né? Como que se deu isso? Foi de uma maneira bem orgânica? Veio antes do Poros, aliás? Conta um pouco dessa história. Vai, Hugo. As composições, elas surgem... Milner já tinha bastante composições, gostava muito. A ideia inicial nossa era tocar, interpretar, né? Criar arranjos e tudo mais. Mas o Milner ele veio com a ideia de, Hugo, tem letras de projetos antigos, inclusive, vocês faziam parte, o André, o Erickson, coisas que já tinham uma melodia, alguma coisa, um violão, um ritmo, e aí ele botou na mesa e a gente começou a fazer de forma sem preocupação, sem obrigação, de forma despretensiosa. E aí foi um start para se tornar, para eu ter que controlar o Milner, inclusive. Calma, segura essas letras. Esse garoto não pode não. Para a gente poder construir. E aí surgiu a ideia, né? A ideia, olha, já que a gente tem essa quantidade de músicas que a gente começou a fazer mesmo, a gente fez um show no Artêntico, que é importante, né? Falar a importância do show que a gente fez no Artêntico, a apresentação com músicas autorais. Importante mesmo para a gente poder criar a coragem de gravar o álbum. E aí a gente fez a lista das músicas, né, a seleção para poder fazer a gravação no estúdio do Rafinha. Né? Que aí, a partir disso, a gente começou a trabalhar com mais seriedade a questão de composição mesmo. Né? Vamos fazer as composições para poder gravar. E a partir disso, é exatamente desse modo. Né? Compor, construir, pensando sempre numa gravação para a gente poder entregar isso. Isso é uma coisa muito importante. E aí se tornou um primeiro trabalho lançado, né, tá na plataformas digitais, mais próxima de você vai encontrar esse trabalho. Foi construído um conceito para esse primeiro trabalho, esse primeiro álbum, e eu queria que vocês falassem um pouco da experiência, né, de gravar, de lançar. Bom, foi assim, né, a gente não tinha um conceito inicial, eu tinha músicas dos anos 90, do século 20, tinha música que estava surgindo, e a gente queria fazer uma música que tivesse uma qualidade musical, um trabalho com a poesia, e a gente queria isso, entregar um trabalho
com qualidade, sabendo que a gente fazendo MPB, fazer rock, fazer música erudita nos dias de hoje, que isso é quase que uma militância, né? Então a gente pegou isso como uma trincheira para que a gente possa fortalecer um pensamento mais contemporâneo, mais ligado com a questão holística, com a questão da integração. E nós fomos compondo assim, buscando algumas coisas. O Hugo já tinha uma música também, uma música muito bonita, eu me apaixonei a primeira vez que eu ouvi. Eu fui resgatar umas músicas que eu tinha mais porque eu não toco nada, né? Então eu faço a música e a música fica ali, esperando uma instrumentação. E aí eu fui mostrando as coisas para o Hugo e a gente então decidiu fazer com que o Hoje Vai acontecesse. Mas não tinha um projeto assim de vamos fazer um álbum com esse conceito. Não, isso não tinha não. Mas essa experiência mesmo de gravação, do lançamento, a ansiedade, né? O retorno que se espera também, como é que foi? Como é que vocês trabalharam com isso, né? Olha, a experiência da gravação, ela foi, a gente fez uma experiência muito maluca, que eu considero muito doida, que a gente fez, que foi gravar em um dia as 8 músicas. Eita. É um álbum de voz e violão, né? É só voz e violão, mas mesmo assim foi uma grande loucura. O Rafinha, um abraço para Rafinha. Grande Rafinha. Ele topou, falou, vamos embora. Né? Gastou o tempo dele, a cabeça dele lá na nossa aventura e deu certo. E acabou que esse álbum, ele, mesmo a gente não tendo um conceito inicial, ele criou um conceito musical, eu considero, ele formou um pouco do que é o Poros, né? Dentro do estúdio, inclusive, as modificações que a gente fez dentro do estúdio, né? De gravar o violão de novo, gravar a voz de novo, regravar, e acabar que na regravação sai uma coisa que não era para sair, e aí a gente, na hora, ter que criar para... Aquilo foi uma coisa muito orgânica, né? Muito natural, e que funcionou muito bem. Né? E acabou que o álbum, se a gente pegar Hoje Vai, na minha concepção, ele tem parece que ele tem uma ligação mesmo, as músicas elas têm uma conexão dá a impressão que tem um conceito que foi criado, que foi pensado. Acho que talvez a química da construção, como funciona, o violão que eu vou criar, baseado na melodia que ele me entrega, na letra que o menino está entregando, eu acho que acabou criando o que é o Poros hoje, né? O caminho que a gente está trilhando. Mas eu considero a experiência da nossa gravação uma experiência que a gente não tem que fazer de novo, porque gravar 8 músicas em um único dia não é saudável. Mas você que está do outro lado da tela aí, ó, que está a fim de gravar um álbum, mesmo que seja voz e violão, não grave tudo num dia só. Vai com calma. Vai com calma. E agora vocês recentemente lançaram o primeiro single e no dia 1º de agosto, né? Lançaram esse é o segundo. É o segundo, não, o primeiro single lá atrás, teve um primeiro single lançado, esse é o segundo agora, que vocês lançaram no dia 1º de agosto. E o interessante, né, que acho que bate muito, o Hugo já deu meio que essa resposta, mas eu queria, vamos trabalhar um pouco mais em cima disso. São duas sonoridades diferentes, distintas, né? É um reggae e outra música muito introspectiva e uma sonoridade bem bacana. Os dois eu gostei muito, mas esse primeiro que vocês lançaram já me deu um susto bom, assim, falei, caramba, que bacana, né? E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, porque para mim já dá meio que uma pista do que tá para vir, porque por mais que seja distinto, você consegue, dentro disso que você falou, você entende que tem uma coisa amarrada nas canções, né? Que vem disso que você também acabou de falar aqui, dessa química de vocês, acho que as temáticas também que são colocadas e tudo isso vai amarrando. Mas eu queria que vocês falassem sobre esses dois singles, né? Foram lançados. O Nilo, inclusive, participou de um salseiro através de um vídeo falando de Moenda, que eu toquei, né? E vou tocar também na próxima discotecagem, que hoje eu não tenho discotecagem, mas na próxima vou estar tocando Sonhos, né? Sonhos. Mas eu queria que vocês falassem sobre essas duas músicas e essas pistas que as duas dão em relação a tudo o que está para vir. Acho que
na minha concepção. Primeiro, só rapidinho, processo de gravação também, né? Porque aí você já tem uma outra experiência, né, nesse momento. Então vai lá. Então, acho que é legal falar também, vou só voltar um pouquinho, Fica à vontade. que é o processo de completamente independente do primeiro trabalho. E esses singles, eles não são completamente independentes, né? O Milner costurou um acordo, costurou um acordo com a produtora Gramani. Eles fizeram um contrato milionário, entendeu? De 4 álbuns. Vai lá. Ele costurou um acordo com a Gramani Records e a Gramani estava fazendo uma produção para lançar os singles, né? Uma experiência muito boa para a gente também, nova, né? O primeiro foi completamente independente, então é aquilo, né? Você não conhece, tem que cortar o mato para abrir, descobrir como funciona, questão de lançamento e tudo mais. Foi uma loucura, mas a gente aprendeu, né? E para esse segundo a gente decidiu, né, experimentar esse segundo momento, né, esse lançamento de single. Mas o processo de gravação desses singles ele funcionou diferente. A gente foi com mais calma. O Moenda a gente gravou parte no estúdio do Rafinha, parte no estúdio Aquários, lá no Rio. A gente fez alguns instrumentos são de uma gravação, outros de outra, a captação de voz, né? Uhum. E depois a entrega do material para a produtora e a produtora fazer um outro trabalho e entregar para a gente. Né? A gente é um processo bem diferente de gravação, mais calmo, né? Mais tranquilo. Dá para trabalhar melhor, pensar melhor do que como foi o outro. Eu considero foi ótimo, uma abertura, só voz e violão, e hoje quem escuta hoje vai, é um álbum que só tem só a voz e o violão mesmo funcionando. Aqui tem uma coisinha ou outra aqui e tal, Barra Vento, né? Tem uns efeitos, uma coisa ou outra, tem por elas Tem mesmas. sirenes, por elas mesmas. Mas é uma coisa ou outra pontual. Mais o violão e a voz, aquela coisa bem crua mesmo, e vamos lá. Agora, A música tá nua. Isso. Agora, esses singles é diferente, né? A gente entrega para a Gramani que a gente gravou, a gente entrega também uma ideia, solicita algumas coisas, e eles trabalhando junto, a produção acontece, né? Para fazer o lançamento, que inclusive é por duas vias, né? Por eles e a gente também. Legal, bacana ter esse aporte, né, de estrutura, porque é isso, né? Hoje em dia o artista é cada vez mais independente, né? Porque você, como vocês fizeram no primeiro trabalho, né? E geralmente isso que acontece com quem faz música independente mesmo no Brasil. Você tem que ser a pessoa que vai lançar, criar conteúdo, fazer vídeo, enfim. Então quando você tem uma gravadora e essa gravadora te dá esse suporte, né, de você poder fazer esse trabalho com mais calma e com pessoas que entendem melhor do que a gente, né, em relação a isso, porque é isso, né? Muito bacana. Agora, vocês lançaram esses 2 singles. O álbum tá para chegar? Como é que tá esse trabalho pro álbum? Vai ter o álbum? A gente tem um sonho aí de lançar um álbum. Não, deixa eu... Tá, segura E a aí. gente tem um sonho assim, de lançar um álbum, mas antes disso vem um outro single aí, e talvez um outro single, porque lançar um álbum é mais difícil, né? É bem mais difícil que lançar um single. Mas a gente tem essa intenção de, nos próximos anos, a gente lançar um outro álbum, e novamente, né, com músicas autorais. E a gente já tem até o título, dessa vez a gente tem o título chegou antes. E bom, mas é isso, né? Hoje também a gente vive nesse momento que são dos singles, né? Plataforma digital, grande parte dos artistas, mas como eu sou um cara velho, daquele que gosta do disco, inclusive o disco físico, quando puder ter também, né? Já fica aqui. Mas enfim, eu gosto dessa questão e a gente é da geração lá do A, lá do B, né? Então, por isso que esperar o álbum pra mim é sempre saboroso, né? Pra fazer aquela leitura ali sonora do que vocês estão tocando e cantando. O álbum a gente tem uma noção melhor, né, da fase que o artista está passando. Isso, né? O single fica muito esparso e você não consegue perceber. Marca um tempo, né, naquele momento. Né? Exatamente. Tem isso também. Sem contar que o álbum tem aquele charme todo, né? Tem encarte, tem letra, tem fotografia, né? Tem os créditos. E isso, para quem curte música, é muito importante, né? E a ideia do próximo álbum
se acontecer, né, bem, assim, ano que vem talvez, parcerias. Não só violão e voz, outras pessoas participando, outros instrumentos. Legal. Encorpar mais, dar a possibilidade de criar mais, ficar um pouco mais livre nesse sentido. Bacana, já deu um spoiler aí, ó. O nome do álbum não saiu ainda aqui não, mas quem sabe até o final, né? Vocês fizeram uma apresentação em Friburgo, agora recente também, e já trabalhando essas músicas, no caso, Sonhos também foi tocado nesse show em Friburgo? E como é que... Sonhos abriu. Abriu? E como é que foi lá o show de vocês? Infelizmente estava com trabalho no dia, não pude ir, mas enfim, como é que foi? Eu achei a experiência maravilhosa. A primeira vez que a gente estava num palco daquele, com luz, né, com efeito de som. Foi aonde mesmo? Foi no Teatro Energisa? Da Energisa. Tem um nome, Usina Cultural. E fomos muito bem acolhidos, um lugar ótimo. A Mari sempre ali atenta às nossas necessidades e tentando segurar a nossa ansiedade. A Mari Preto Bom, inclusive na época ela estava de férias, né? A produtora de lá, né? E ela deixou tudo pronto para que quando a gente chegasse fôssemos bem acolhidos. O pessoal da iluminação, o pessoal do som, muito legal. O pessoal que fica ali ajudando também. E, enfim, o show transcorreu maravilhosamente bem. Lógico que a gente não conseguiu lotar. Mas quem estava lá de coração e deu um grande apoio pra gente. Foi um dia muito especial, uma noite maravilhosa. E a gente gostaria de repetir, lógico, né? Foi um show legal porque a gente pôde tocar as músicas do Hoje Vai, não como álbum completo, a gente decidiu não tocar eles de forma completa. E músicas novas, né? A gente colocou Moenda, Os Sonhos, que a gente nunca tinha apresentado pra ninguém, a gente tocou também. Foi bem legal. Músicas que a gente tinha feito bem recentes, a gente acabou colocando e tocando. Então, tocamos Volátil. Volátil, isso é uma música muito recente, a gente feito há muito pouco tempo, a gente tocou lá. A gente teve a participação da Diana Catal, né, que é orientadora de voz do Milner, né? Ela participou tocando uma música chamada Relinhar, ficou muito bonito, ficou muito lindo. Tá no YouTube o show, a gente passou até na TV Real, lá em Nova Friburgo também. Foi um show bem legal, assim, ampliou bastante coisa pra gente, ganhamos os seguidores. Bastante gente assistiu os vídeos, né, no YouTube, foi bem legal, uma experiência assim, muito positiva. E acho que é legal contar uma aventura que eu tive lá, que o violão ele afundou o tampo nesse show. Eu tive que tocar com medo de abrir e tal, e foi mais uma aventura do Poros. O pessoal da Gramanha, eles perguntaram se eu podia contar algum momento desafiador, algum momento de inspiração, alguma coisa que aconteceu na estrada. E eu lembrei desse episódio, né? Porque, tipo assim, 10 minutos antes da gente ir pro palco, o Michel falou assim, né? A gente vai ter que tirar umas músicas do show. Aí eu falei, mas que isso? O violão quebrou. O violão pode abrir o tampo a qualquer momento. Aqui, então é melhor a gente reduzir um pouco aqui para poder tentar. Aí eu falei, terminantemente não. E fomos pro palco com o violão quebrado. Eita. Deu bom. Que bom, cara. Que deu bom. Fluiu bem. O violão abriu e ficou. Pra quem não toca violão, é como se você estivesse andando na rua, a sola do sapato tá saindo, sabe? Aí você fica naquela de andar devagarzinho, tentando pra não perder, né? Tudo. Tive que tocar com o braço sem apoiar no violão direito, pra poder. Pra não correr o risco de abrir o violão. Mas que bom que deu tudo certo. Bem, plano a gente já falou, vocês já falaram na questão do álbum. Show, tem alguma coisa prevista, algum trabalho no Inós que eles passam no maravilhoso lá da Josiane? Como é que tá? A gente adoraria. Mas não tem nada agendado ainda. A gente também está correndo atrás de alguns editais para ver se consegue fazer uma apresentação. Assim, porque lá no Energisa foi assim, né? A gente participou de um edital e a gente está devendo, sim, uma apresentação no Inós. A gente está devendo uma apresentação em Cachoeiras, mas não tem nenhuma perspectiva ainda. Enquanto não acontece,
vai ter aqui Vai no ter Salseiro aqui no hoje, Salseiro, hein? uma Pô, alegria. mó alegria. Primeiro de estar com vocês, né, aqui, junto com o André. Tá aqui, ó. Tá ali. Tá até escondidinho aqui. Só cuidando da parte técnica aqui. Mas de estar com vocês. E a partir de agora, primeiro, claro, deixa o like aí, importantíssimo pro canal. Compartilhe com outras pessoas. Na descrição desse vídeo tem todos os links do Poros, tanto o canal no YouTube, como também o Instagram do Poros, plataforma digital mais próxima de vocês, só botar lá Poros que você vai encontrar eles. E é isso. Vamos agora para a parte musical do Salseiro, aqui no estúdio IP Amarelo. É isso. A primeira música que a gente vai apresentar é Minúcias, que faz parte do álbum Hoje Vai. E é uma composição minha e do Hugo. O Hugo apareceu com um instrumental e eu estava com uma outra ideia na cabeça. Aí quando o Hugo me mostrou o instrumental, eu falei, Hugo, você sabe que isso se encaixa com o que eu estou pensando? E aí no outro encontro a gente experimentou fazer a junção, né, das duas ideias e saiu Minúcias. Eu paro vendo a luz que vem dos seus olhos, antenas do rosto videntes de finas frequências. Festivos e de alto astral, loucura e encarar o clarão que vem dos seus olhos. E quando ouço sua voz, sua fala com gírias, a língua tão viva, lança a cabeça outra vez. E quando ouço sua voz, sua fala com gírias, língua tão viva, dança a cabeça outra vez. Repara a massa de músculos que cresce em seu corpo, as roupas lhe caem tão bem mesmo sem adereços. Contrai, relaxa, alonga. Eu paro em pontos minúsculos de sua grandeza. Eu paro em pontos minúsculos de sua grandeza. E quando ouço sua voz, sua fala com gíria, a língua tão viva, dança a cabeça outra vez. E quando ouço sua voz, sua fala com gíria, língua tão viva, dança a cabeça outra vez.
coisas sua grandeza. Essa foi Minúcias. A próxima música é Sonhos, que é o single novo que a gente acabou de lançar no dia 1º de agosto. Também uma composição minha e de Hugo Farias. O foguete, o drone, o vaso, tudo apareceu primeiro na cabeça de alguém. A roda amasca o arado, papel, o para-raios e o tear, o barco freio submarino, tava sem mil paraquedas. O telefone, internet, a lâmpada, tudo apareceu primeiro na cabeça de alguém. E a caneta, o carro, o batom, arranha-céu, o raio-x, o radar, a pilha, o tênis, o aspirador e o avião. O semáforo, o míssil, o robô, tudo apareceu primeiro na cabeça de alguém. Daí não deixa a ideia morrer, daí não deixa a ideia morrer, daí não deixa a ideia morrer, daí não deixa a ideia morrer. O foguete, o drone, o vaso, tudo apareceu primeiro na cabeça de alguém. A roda amasca o arado, o papel, o para-raios e o tear, o barco freio, o submarino, a vacina e o paraquedas. O telefone, a internet, a lâmpada, tudo apareceu primeiro na cabeça de alguém. E a caneta, o carro, o batom, arranha-céu, o raio-x, o radar, a pilha, o tênis, o aspirador, o avião.
semáforo, míssil, robô, tudo apareceu primeiro na cabeça de alguém. Daí não deixa a ideia morrer, daí não deixa a ideia morrer, daí não deixa a ideia morrer, daí não deixa a ideia morrer. Então, isso foi Sonhos. A próxima composição desta live é Conto. Também uma composição de Hugo Farias e Milner Fernandes. Não é à toa que ele tanto canta, e eu conto que ele tanto entoa. Conheço sua fala, a voz, roça seu palato com a minha língua. E eu conto que ele tanto canta, não é o canto que ele tanto entoa. Conheço sua fala, língua, roça seu palato com a minha voz. Não é à toa, conheço sua fala, ele tanto entoa com a minha língua. Não é à toa, conheço sua fala, ele tanto entoa com a minha língua. Não é à toa que ele tanto canta, e eu conto que ele tanto entoa. Conheço sua fala, a voz, faço seu palato com a minha língua. E eu conto que ele tanto canta, não é à toa que ele tanto entoa. Conheço sua fala, língua, faço seu palato com a minha voz. Não é à toa, conheço sua fala, ele tanto entoa com a minha língua. Não é à toa, conheço sua fala, ele tanto entoa com a minha língua. Não é à toa que ele tanto canta, e eu conto que ele tanto entoa. Conheço sua fala, a voz, faço seu palato com a minha língua. E eu conto que ele tanto entoa. Não é à toa que ele tanto canta. Conheço sua fala, língua, faço seu palato com a minha voz. Não é à toa, conheço sua fala, ele tanto entoa com a minha língua. Não é à toa, conheço sua fala, ele tanto entoa com a minha língua. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Conta. Faço uma composição em Moenda. O primeiro single que a gente lançou junto com a Gramane Records. Dentro de mim há um moinho de vento
Cada prova é um grão. Superar quebra-cabeças, compreender moinho como orixá da moendo grãos, atravessamos a vida. Dificuldades indicam aprendizado. Caminho, pedra de moinho, fixar vida de dentro de nós, movimento. Dentro de nós, então, a última música chama-se Barra Vento. Deixe eu madrugar, usar um colar difusor. Deixe eu me recolher do lado onde o vento soprar. Deixe eu me alongar, elevar o pensamento. Deixe eu mergulhar no mar. Deixe eu me banhar com sal. Deixe eu me expor ao sol. Deixe eu limpar a barra. E quando você chegar,
deixe eu ser o seu habitat. Barra, 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 vento, barra, 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 vento, barra, 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 vento, vem cá fazer tontura. Barra, 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 vento, barra, 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 vento, barra, 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 vento, vai dar leve tontura. Deixe eu madrugar, usar um colar difusor. Deixe eu me recolher do lado onde o vento sopra. Deixe eu me alongar, elevar o pensamento. Deixe eu mergulhar no mar. Deixe eu me banhar com sal. Deixe eu me expor ao sol. Deixe eu limpar a barra. E quando você chegar, deixe eu ser o seu habitat. Barra, 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 vento, barra, 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 vento, barra, 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 vento, vem cá fazer tontura. Barra, 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 vento, barra, 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 vento, barra, 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 vento, vai dar